A gente começa falando aqui no Jornal da Manhã, indo direto para o norte do estado, porque o criminoso que atacou o colégio em Cambé planejava essa ação há pelo menos 4 anos. Depois da ocorrência, a CESP anunciou que todos os colégios estaduais terão a segurança reforçada no estado. A informação de que o jovem que cometeu o crime ontem de manhã já vinha planejado essa ação há bom tempo foi repassada pelo secretário estadual de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira. Em entrevista coletiva, o secretário ainda ressaltou que, após o episódio, todos os colégios estaduais terão reforço de policiais militares na segurança por tempo indeterminado. Para falar mais sobre esse assunto, a gente vai conversar ao vivo com a repórter Ana Contato, direto da cidade de Cambé, que tem acompanhado toda a movimentação. Desde ontem a nossa equipe está em cima desse fato. E Ana, bom dia. Quais são as últimas informações sobre o caso? Como que está o clima na cidade nesse dia seguinte ao ataque? Bom dia, Bia, bom dia, Mark, bom dia para você que nos acompanha em todo o estado do Paraná. Clima de tristeza e de muita comoção. Desde ontem à noite, quando o corpo da jovem Caroline Verri chegou até a igreja de Santo Antônio, na região central de Cambé, muita gente já veio para cá. Nós estamos aqui, neste momento, no local onde o corpo dela é velado. Ela e o namorado foram os alvos deste ataque, deste homem de 21 anos. O namorado dela, o Luan Augusto, de 16 anos, chegou a ser atendido, passou a madrugada e o dia de ontem no Hospital Universitário de Londrina, em estado gravíssimo, mas nós acabamos de confirmar que este jovem, infelizmente, também acabou morrendo às 3h27 da manhã. Mesmo diante desse momento de dor, a família dele resolveu fazer a doação das córneas, portanto ele segue no Hospital Universitário fazendo esse procedimento cirúrgico e depois deve ser encaminhado ao Instituto Médico Legal de Londrina para depois seguir para o velório. Tanto a Caroline quanto o Luan não eram conhecidos desse atirador. Como você disse, Bia, ele estudou neste colégio, na Escola Estadual Helena Collodi, em Cambé, dos 7 anos de idade até os 14, e afirma que sofria bullying nessa época em que estava no colégio, e que por isso passou anos planejando esse ataque. Inclusive, no ano passado, em outubro, ele chegou a entrar em um colégio de Rolândia, que também fica na região metropolitana de Londrina, com uma faca. E o Ministério Público ofereceu denúncia por tentativa de homicídio a esse rapaz. Mesmo assim, ele continuou solto, continuou planejando esse novo crime, comprou uma arma, entrou nesse colégio ontem, além de estar com esse revólver, estava com uma machadinha e disse que o objetivo dele era fazer o maior número de vítimas possível, que não havia nenhum alvo específico, mas que queria matar pessoas que tivessem a faixa etária parecida com aquelas pessoas que faziam bullying com ele na época em que ele estava no colégio. Diferentemente do que foi dito pelo governador Ratinho Júnior, não foi nenhum funcionário da escola que passou por algum tipo de treinamento que conseguiu imobilizar esse homem de 21 anos. Foi um vizinho, um homem que trabalhava ao lado, ali numa clínica de fisioterapia, ouviu os tiros, ouviu os gritos, entrou correndo e de maneira heróica imobilizou este rapaz de 21 anos, disse que era policial e esse rapaz acabou se rendendo. De fato, até o momento em que as viaturas da PM chegaram, cerca de 3 minutos depois do ataque. Esse rapaz de 21 anos teria atirado pelo menos 18 vezes, apenas 2 pessoas acabaram sendo atingidas, a Caroline, que levou 2 tiros na cabeça e morreu na hora, e o namorado dela, que teve a morte confirmada durante essa madrugada. Mark, Bia. É isso, muito obrigada, Ana Contato, direto de Cambé, então, cidade que registrou todo essa notícia muito lamentável para a gente trazer aqui, inclusive difícil para a gente descrever esses fatos, mas a gente tem também um histórico para relembrar aqui, porque o tiroteio que foi registrado no Colégio Estadual Professor Helena Collodi em Cambé, na manhã de ontem, foi o 3º com mortes em escolas brasileiras somente neste ano. Desde janeiro, pelo menos 6 pessoas morreram em razão de atos violentos praticados em colégios pelo país. No fim de março, uma professora morreu após ser esfaqueada na escola estadual Tomásia Montoro, em São Paulo. Um adolescente de 13 anos, responsável pelo ataque, foi apreendido. Em abril, um homem invadiu uma creche chamada Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, Santa Catarina. Esse fato também de grande repercussão nacional. Naquela ocasião, 4 crianças morreram e outras 3 ficaram feridas. E o autor foi preso após se entregar. Amanhã já começa com uma notícia muito triste. Então, confirmada a segunda morte do atentado lá em Cambé.
Ontem eu conversei com o secretário de Segurança Pública e ele me repassou detalhes que são lamentáveis, para dizer o mínimo, né? O sujeito planejou esse ataque durante 4 anos, ele possuía um diagnóstico de distúrbio mental, ele entrou na escola, ele primeiro fala que vai pegar um documento, depois pede para ir ao banheiro. No banheiro, ele coloca um uniforme da escola e vai para o pátio. Coloca o uniforme para não ser reconhecido ali pelos alunos, obviamente. Faz então o uso da arma e começa a disparar. Ele tinha 40 munições. Conseguiu efetuar 14 disparos. E segundo ele relatou à polícia, ele mesmo relatou à polícia, ele procurou ali vítimas parecidas com a que na cabeça dele tinham feito bullying contra ele quando estudante era. E ele só não tirou a própria vida porque a arma travou. Esse também é o relato que ele deu ao secretário de Segurança, aos policiais que investigam essa questão. Esse vizinho, a escola, que é um herói de fato, né, foi lá, escutou os tiros sem pensar, porque não raciocinou, né? Foi no impulso. Está acontecendo alguma coisa e acabou imobilizando esse sujeito. Aí você percebe que ele tinha uma machadinha, claro que inspirado no outro maluco de Santa Catarina. E ele falou abertamente aquilo que eu queria dividir agora com a nossa audiência, que ele não se arrependia, Bia, e que faria de novo. É o que ele disse em depoimento à polícia. Agora eu quero trazer para você uma informação que é bem importante. Ele tinha a ficha policial. Olha só você, ele já tinha passagem por tentativa de homicídio com uso de faca branca. O Ministério Público já tinha inclusive oferecido denúncia contra ele. Mas ele estava solto. Então eu sempre digo aqui que esse problema da violência nas escolas, ele é complexo. E não existem soluções simples para problemas complexos. A gente só vai vencer isso quando a gente unir esforços em torno disso. E todo mundo tem um papel. Obviamente a polícia civil, para investigar, para tentar coibir, para tentar chegar antes. E ela tem feito isso. Lá em Londrina mesmo, começo de abril, teve um caso que foi ali frustrado graças ao monitoramento de redes sociais. Então, a Polícia Civil tem feito o que pode. Precisa de mais investimento nas delegacias de cybercrime, por exemplo, para que os policiais tenham mais estrutura para investigar essas redes sociais, né, que hoje servem aí como fomento ao mal. A Polícia Militar, por óbvio, né, que fornece a segurança estrutural. Eu perguntei ontem ao secretário de Segurança, quando é que nós vamos poder esperar ter a polícia mais presente nas escolas? Ele garante que já aumentou a patrulha, deu lá o dado que em apenas 3 minutos a polícia chegou na escola em Cambé, mas infelizmente a polícia só é chamada depois que o gatilho é apertado. Não tem muito o que fazer em relação a isso, por isso tem que trabalhar na prevenção. O governo, obviamente, tem que dar estrutura para tudo isso, mas há necessidade também do resto da sociedade se unir. E eu estou falando aqui de chamar psicólogos, pedagogos, a comunidade escolar, diretores de escola, professores, para a gente conseguir tentar ali achar uma solução. E principalmente pais. Muitos pais em todo o Paraná estão me ouvindo nesse momento, estão levando os filhos para a escola. E aí é o seguinte, tem que olhar o celular do filho. Tem que olhar. Não gosta? Não gosta. Sabe aquela coisa da criança pequena que chora quando vai na cadeirinha, no banco de trás? É isso. Tem que olhar. Tem que olhar, porque a barreira geográfica, Pedro, você consegue controlar. Você não vai deixar sua filha sair 11 horas da noite para ir na pracinha da esquina. Não vai. Tá ali na tua casa, vai trancar a porta e vai conversar com ela. Você sabe o que ela tá fazendo no celular 11 horas da noite? Falando com esses malucos? Tá sendo ali impactada por essas comunidades online? Claro que é a minoria, mas a gente tem que garantir que ela não esteja, ou ele não esteja nessa minoria. Então, os pais têm papel, os professores têm papel, os educadores como um todo têm papel, a polícia tem um papel prioritário, mas nós precisamos nos unir. O que eu tenho visto nas redes sociais de querer politizar de uma forma polarizada, porque a culpa é desse ou daquele que já... Vocês estão malucos, gente?
Olha o momento, tem 2 famílias chorando, tem um maluco dizendo que faria de novo e que estava solto. E aí, para terminar aqui, estava solto porque o judiciário, por alguma razão, errou. Se o sujeito tem diagnóstico de transtorno mental, se o sujeito já tinha tentado matar pessoas, por que estava solto? E a história se repete, porque Santa Catarina foi a mesma coisa. A mesma coisa. No primeiro caso, o Estado fez o papel dele. Ora, o cara tentou matar alguém, foi impedido e estava sendo processado. Agora, por que não foi preso? Então o judiciário tem muito o que contribuir nesse processo também. Todos temos que trabalhar juntos. Não é hora de achar culpado agora, mas de avaliar tudo o que aconteceu e tentar buscar soluções que não são simples, Pedroso. Não são simples, e você falou muito bem que todos, enquanto componentes da sociedade, temos algum grau de responsabilidade. Nós aqui da mídia temos com certeza a responsabilidade de alertar, de esclarecer, de informar e de cobrar as autoridades sobre o papel que elas têm. Vamos lá, a gente acompanhou depois da tragédia de Blumenau, Mark, um monte de gente indo para a mídia, Twitter, Instagram, as mais diversas redes sociais e imprensa, falando e apresentando inclusive algumas soluções mágicas. Ninguém avançou e fizeram muito pouco. Talvez se algumas medidas já tivessem sido adotadas, alguns desses danos causados por esse maníaco teriam sido restritas. Mas vamos lá, eu quero pegar muito mais o aspecto que você trouxe da politização. É uma vergonha, tá? Quem tenta principalmente partidarizar. Porque talvez tratar de forma política, pensando em política pública, tá certo. Agora, partidarizar, querer apontar o dedo para esse ou para aquele, tá errado. Eu acho que tem que sublimar algumas coisas e deixar de ser oportunista. Porque é isso, quando você não tem uma solução, ou quando as soluções vão contra certas visões ideológicas, Mark, tenta-se, na verdade, uma cortina de fumaça. Dentre todos esses elementos aqui que o Mark falou, eu quero chamar a atenção para um aspecto, que é a questão das redes sociais. Muito se discutiu sobre a possibilidade de regulamentar, veio aquele projeto das fake news e todo mundo queria controlar. Se dentro daquele projeto tivesse deixado aquele viés de controle do Estado no sentido de opinião e outras coisas, e tivesse focado no que é um problema grave, porque lá eles tentaram usar a tragédia de Blumenau como mola propulsora, dizendo que era para coibir esse tipo de coisa, e quando a gente lia o projeto de lei era uma mentira. Então não sejam oportunistas de novo. Peguem o que é importante, que é a responsabilidade dessas big techs em ajudar a coibir esse tipo de discurso de ódio, e nada daquele papinho de democracia, de que vamos proteger isso ou aquilo. É nesse foco que a gente tem que ter agora. E quando a gente chama a atenção aqui para a impunidade, é isso, ela estimula tanto outros agressores, entendendo, olha, vocês podem fazer, não dá nada. Não dá nada. Tentou uma vez, não deu nada. Tentou outra vez, aquele outro maníaco de Blumenau, não deu nada. Então, esse papinho de passar a mão também na cabeça e entender que medidas duras, de ter uma repressão dura, de ter uma punição dura e nada desses regimezinhos de progressão e que deixa a pessoa livre, leve e solta, não dá mais. A impunidade, ela estimula desde esse tipo de crime hediondo, desse tipo de invasão, quanto outros tipos de crime, quanto a corrupção. Então, nós, enquanto sociedade, temos que nos olhar no espelho e entender que modelo a gente quer. Vai ser inadmissível se, de novo, Mark, o ministro Silvio Almeida for para as redes, colocar lá, olha, é a cultura da violência. Pelo amor de Deus, não é um momento de grandes elucubrações teóricas, é um momento de ação e principalmente uma ação voltada àquelas pessoas que não conseguem se defender, que são as nossas crianças e adolescentes que estão nas escolas. Fora isso, é simplesmente lacração e irresponsabilidade, e não pode admitir isso.